Boa tarde, alunas e alunos de Direito Internacional Penal. Hoje nossa quarta aula do programa de adaptação da disciplina à situação de pandemia que nós estamos passando. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as imunidades penais internacionais e a matéria está no slide que foi enviado para vocês, no caso no quinto slide. A aula hoje está em cima desse slide, tá? É importante que vocês tenham à mão o Código Penal, a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares. Na aula passada, nós falamos sobre aplicação da lei penal brasileira, vimos o que é territorialidade, o que é extraterritorialidade. Depois vimos também a questão da homologação de sentença penal estrangeira e do conflito positivo de jurisdição. Mas, quando a gente vai falar de imunidades penais, é importante a gente partir do critério de territorialidade, que está lá no artigo 5º do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Bem, a gente vê que aqui está dizendo que a gente aplica a nossa lei brasileira ao crime cometido no território nacional, mas faz uma exceção, que são as convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, na verdade, o nosso princípio da territorialidade é um princípio da territorialidade temperada, ou seja, existem casos em que crimes serão cometidos dentro do território nacional e nós não vamos aplicar a nossa lei. Alguns autores chamam isso de infraterritorialidade, ou seja, casos em que o crime acontece no território nacional, mas nós não vamos aplicar a nossa lei. A gente já viu na aula passada uma hipótese de infraterritorialidade, que é quando o crime é cometido a bordo de uma embarcação que se encontra no nosso mar territorial ou ancorada num porto nosso, mas é uma embarcação pública, estrangeira. Nesse caso, nós não aplicamos a nossa lei. Mesma coisa que se for uma aeronave sobrevoando o território nacional ou aterrissada num aeroporto brasileiro, o que acontece ali dentro daquela aeronave não será aplicada a nossa lei. Tá? É uma hipótese de infraterritorialidade. Agora, vamos ver, quando a gente fala de imunidades penais, é o outro caso de infraterritorialidade, e que leva à ideia de que nós temos um princípio da territorialidade temperada. As imunidades penais, segundo a antiga doutrina, hoje já não mais prestigiada, trazia a ideia de extraterritorialidade. Entendia-se que as embaixadas e legações estrangeiras estariam fora do território nacional, que existiria ali uma ficção de extraterritorialidade. O que acontece ali não é dentro do país. Hoje em dia, isso, depois dessa teoria ser muito espancada pelos penalistas e também pelos autores de direito internacional público, já se abandonou essa ideia de que as legações estrangeiras, as embaixadas, não são parte do território nacional. Dizia a Hungria, né, o nosso príncipe dos penalistas, que se fosse isso o fundamento das imunidades diplomáticas, então, na verdade, os crimes cometidos dentro da embaixada ou por eles teriam que ser julgados no Brasil, porque nós temos casos de extraterritorialidade. No atual artigo 7º do Código Penal, né, ao tempo de Hungria isso estava no artigo 5º do Código Penal, porque era o código anterior a 1984, mas ele dizia, bem, se fosse esse o fundamento, então a lei penal deveria ser aplicada a essas pessoas quando presentes as hipóteses lá do antigo artigo 5º do Código Penal, atual artigo 7º do Código Penal. Essa ideia nos deixa bem claro que, na verdade, não é que haja uma ficção de extraterritorialidade com relação às embaixadas e legações estrangeiras, ou mesmo a pessoa do embaixador ou do agente diplomático, como se onde ele fosse, ele carregasse o critério da extraterritorialidade. Na verdade, o que há é um acordo, um princípio baseado no direito das gentes, segundo o qual
quando existe um representante diplomático num país e que está cumprindo a sua missão nesse país, é necessário que ele tenha uma certa imunidade, principalmente uma imunidade em matéria de jurisdição penal, para que ele possa representar os seus interesses sem ter uma espada de Damocles na cabeça. Pensem bem, imagine um representante de um país, sei lá, imagina que tem contato diplomático, mantém relações diplomáticas, mas tem interesses que são totalmente divergentes. Vamos imaginar agora o embaixador da China perante o Brasil, em que o atual governo vem, de certa forma, responsabilizando a China. Vamos imaginar que algum representante desse atual governo, que seja menos adepto às ideias republicanas, resolvesse prender o embaixador da China porque está discutindo com ele em rede social. Isso nos levaria talvez até a uma guerra. Então, o direito da gente, sabiamente, estabeleceu que representantes diplomáticos, para que possam cumprir a sua função e até para evitar um conflito armado entre os dois países, eles têm que ter imunidades. São as imunidades penais internacionais. Essas imunidades, elas têm a natureza de causa de exclusão da pena, causa pessoal de exclusão da pena. No caso das imunidades materiais, que eu vou explicar mais para frente. No caso da imunidade de jurisdição, que também eu vou explicar mais para frente, é uma questão de direito processual. Nós não temos jurisdição sobre sobre crimes praticados pelos agentes diplomáticos, tá? Não se preocupem com isso agora, eu vou explicar o que é imunidade material e o que é imunidade de jurisdição daqui a pouco. Bem, as imunidades são irrenunciáveis pelos agentes diplomáticos. Na verdade, quem pode renunciar seria o Estado acreditante. E aí, primeiro, uma noção importante para a gente trabalhar aqui. O Estado acreditante é aquele que entrega as credenciais. Ele está sendo representado em solo estrangeiro. O Estado acreditado é aquele que recebe as credenciais, está recebendo o representante em seu território. Pois bem, as imunidades não podem ser renunciadas pelos agentes diplomáticos. Somente o próprio Estado acreditante poderia renunciar a essa imunidade. Até porque a imunidade, ela leva em consideração a boa representação entre países. Não é uma questão de interesse do agente diplomático. É interesse tanto do Estado acreditante, que está entregando as credenciais, como do Estado acreditado, que está recebendo as credenciais pelos motivos que eu já expliquei. Tá? Está sujeito, as imunidades penais estão sujeitas ao princípio da reciprocidade, no sentido de que pode haver alguma situação em que haja violação de uma imunidade penal e que isso traga como consequência também que o outro país, o país que sofreu essa violação, também não aceite a imunidade penal do representante do país que violou, em primeiro lugar, essas imunidades, né? Ok, e que imunidades são essas? E aí agora eu vou pedir para que vocês abram aí os slides de vocês. Estamos no quinto slide. As imunidades diplomáticas. As imunidades diplomáticas estão previstas na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Aqui eu botei, não ia botar esse textão todo aqui dentro do slide, porque não ia dar espaço, então eu botei CVSRD, Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que foi promulgada entre nós pelo decreto 56435 de 1965. Vamos dar uma olhadinha nesse decreto, nessa convenção? Quem tiver, por favor, abra também, sempre facilita muito o processo de aprendizado, que vocês leiam também as normas. E vamos lá para o artigo 29 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas.
A pessoa do agente diplomático é inviolável. Não poderá ser objeto de nenhuma forma de detenção ou prisão. O Estado acreditado tratá-lo-á com o devido respeito e adotará todas as medidas adequadas para impedir qualquer ofensa à sua pessoa, liberdade ou dignidade. Isso significa que o representante diplomático, o agente diplomático, não pode ser objeto de nenhuma prisão ou detenção no país acreditado. Ele não pode ser preso preventivamente, ele não pode ser preso por sentença condenatória, ele não pode ser sequer detido e levado para averiguações numa delegacia de polícia. Caso a polícia tome ciência da existência de um crime, mesmo em flagrante delito por parte de um agente diplomático, deverá registrar a ocorrência e remeter essa ocorrência para o Ministério das Relações Exteriores, que tomará as medidas necessárias entre os países. Mas não pode deter de nenhuma maneira, e muito menos prender, o agente diplomático. Chama-se isso de imunidade material ou inviolabilidade. Por sua vez, o artigo 31 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas vai falar assim: o agente diplomático gozará da imunidade de jurisdição penal do Estado acreditado. Gozará também da imunidade de jurisdição civil e administrativa, a não ser que se trate. Aí vai falar uma ação real sobre imóvel privado. Essas exceções dizem respeito à imunidade de jurisdição civil e não à imunidade de jurisdição penal. Tá? Então, a imunidade de jurisdição penal com relação ao agente diplomático é absoluta. No parágrafo 2º do artigo 31, fala-se também: o agente diplomático não é obrigado a prestar depoimento como testemunha. E no parágrafo 4º, a imunidade de jurisdição de um agente diplomático no Estado acreditado não isenta da jurisdição do Estado acreditante. Porque a ideia não é garantir a impunidade, não é garantir que aquela pessoa possa cometer crimes e não possa responder. O princípio que está aqui é que o representante diplomático responde perante a justiça do seu país e não a justiça do Estado acreditado, pelos motivos que eu já expliquei. Então, a imunidade formal ou jurisdição diz respeito a que o agente diplomático não pode sequer ser julgado pela justiça do Estado acreditado. Somente a justiça do Estado acreditante pode julgar criminalmente os atos praticados pelo seu agente diplomático no território do Estado acreditado. Agora, quem seriam os destinatários das imunidades diplomáticas? São os agentes diplomáticos. E quem são os agentes diplomáticos? Vamos passar para o slide 6. Está aqui, ó, agente diplomático, artigos 1º e 14º da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Quando a gente está tratando de um instrumento internacional, nem sempre a redação é das melhores. Muitas vezes a redação é um pouco truncada. Eu, pessoalmente, acho essa redação aqui um pouco truncada. No artigo 1º, está dizendo aqui quem são os agentes diplomáticos. É importante observar o seguinte: não são só os diplomatas de carreira. Quando a gente fala em agente diplomático, a gente pensa em embaixadores, secretários de embaixada, pessoas que têm qualificação como diplomatas. Não, na verdade, todas as pessoas que atuam como chefe de uma missão diplomática, mesmo que não tenham uma carreira diplomática, serão consideradas agentes diplomáticos. Tá? Então, por exemplo, um chefe de Estado ou de governo em visita oficial, ele é um agente diplomático, mesmo que ele não seja um diplomata de carreira. Deem uma olhada, por favor, no artigo 1º
da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, e ali vocês vão ver bem quem são os agentes diplomáticos que são titulares das imunidades diplomáticas. Depois vocês dão uma lidinha aí para poder fixar bem essa matéria, tá? E também, gente, no artigo 14, também tem outras pessoas ali que são considerados agentes diplomáticos e também tem a imunidade diplomática. Tá lá o artigo 14. Os chefes de missão dividem-se em 3 classes. Embaixadores ou núncios acreditados perante chefes de Estado e outros chefes de missão de categoria equivalente. Enviados, ministros ou internúncios acreditados perante chefes de Estado, encarregados de negócios acreditados perante ministro das Relações Exteriores. Então, além do artigo 14, vocês vão encontrar a noção do agente diplomático no artigo 1º também da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Bem, os familiares. A princípio, os familiares dos agentes diplomáticos que com eles vivam também têm a imunidade diplomática. Porque se a ideia é evitar um ato de perseguição ou um problema entre os estados, se, sei lá, a esposa do agente diplomático ou o marido de uma mulher agente diplomática fosse preso, também haveria o problema, né? Ou o filho ou a filha. Então, vamos dar uma olhada lá agora no artigo 37, parágrafo 1º da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Queiram ler também, tá? Aqui, ó. Artigo 37, parágrafo 1º. Os membros da família de um agente diplomático que com ele vivam gozarão dos privilégios e imunidades mencionados nos artigos 29 a 36, desde que não sejam nacionais do Estado acreditado. Ou seja, o princípio aqui é que os familiares que vivam com os agentes diplomáticos terão a imunidade diplomática estendidos a eles, desde que não sejam nacionais do Estado acreditado. Então, vamos imaginar que o embaixador, sei lá, vamos pensar aí um país, um embaixador da Bolívia, vive no Brasil, claro, né? Ele é embaixador no Brasil, e casou com uma brasileira. Essa brasileira não vai ter as imunidades diplomáticas, porque também não é possível que um nacional do Estado acreditado fique isento da jurisdição do seu próprio país. Agora, se essa esposa do embaixador boliviano é boliviana ou qualquer outra nacionalidade que não seja a brasileira, ela terá a imunidade, todas as imunidades diplomáticas, tanto as inviolabilidades, também chamadas de imunidades materiais, como a imunidade de jurisdição, também chamada de imunidade formal. No artigo 37, parágrafo 2º, nós temos aqui os membros do pessoal técnico e administrativo. Vou ler para vocês. Os membros do pessoal administrativo e técnico da missão, assim como os membros de suas famílias, que com eles vivam, desde que não sejam nacionais do Estado acreditado, nem nele tenham residência permanente, gozarão dos privilégios e imunidades mencionados nos artigos 29 a 35, com ressalva de que a imunidade de jurisdição civil e administrativa do Estado acreditado, mencionada. Aí eu não vou nem continuar porque está fazendo uma ressalva com relação à imunidade de jurisdição civil, não é disso que a gente está tratando, ok? Bem, então, membro do pessoal administrativo e técnico da missão diplomática, ok? São pessoas que trabalham na missão diplomática como pessoal, como auxiliares administrativos, secretários, todos esses tradutores, todos esses terão também a imunidade, ok? Bem, aí agora vai falar também do membro do pessoal do serviço e dos criados. Esses não têm a extensão da imunidade em favor deles, tá?
Vou ler aqui para vocês. Os membros do pessoal de serviço da missão que não sejam nacionais do Estado acreditado, nem tenham nele residência permanente, gozarão de imunidades quanto aos atos praticados no exercício de suas funções, de isenção de impostos e taxas sobre os salários que perceberem pelos seus serviços e da isenção prevista no artigo 33. Ou seja, na verdade, eles vão ter uma imunidade, também vão ter imunidade penal, mas restrita aos atos praticados no exercício das suas funções, desde que não sejam nacionais do Estado acreditado, nem tenham nele, no Estado acreditado, residência permanente, tá? Então, vamos fazer aqui essa diferenciação, até porque eu errei um pouquinho quando eu estava explicando. As imunidades dos agentes diplomáticos são absolutas. Não é necessário que o ato do diplomata esteja relacionado com o exercício de suas funções. É uma imunidade absoluta. No caso dos membros do pessoal administrativo e técnico da missão, também eles vão ter uma imunidade que é estendida a eles absoluta, assim como os membros da família do agente diplomático. Já os membros do pessoal de serviço da missão, por exemplo, motoristas, pessoas que trabalham na missão diplomática, na legação, na embaixada, vão ter a imunidade restrita aos atos praticados no exercício de suas funções. Já os criados particulares, esses eu vou ler aqui e depois explico. Artigo 37, parágrafo 4º. Os criados particulares dos membros da missão que não sejam nacionais do Estado acreditado, nem nele tenham residência permanente, estão isentos de impostos e taxas sobre os salários que perceberem pelos seus serviços. Nos demais casos, só gozarão de privilégios e imunidades na medida reconhecida pelo referido Estado. Todavia, o Estado acreditado deverá exercer a sua jurisdição sobre tais pessoas de modo a não interferir demasiadamente com o desempenho das funções da missão. Então aqui tem uma regra programática que a princípio não estende aos criados particulares as imunidades diplomáticas, mas deixa uma porta aberta para que, se o Estado acreditado resolver fazer essa extensão, ele poderá fazer essa extensão. Se não fizer, ele deve agir de modo a não interferir demasiadamente com o desempenho das funções da missão. Lembrando que os funcionários de organizações internacionais também são considerados agentes diplomáticos e também são titulares das imunidades diplomáticas, tá? Então a gente viu aqui as imunidades penais diplomáticas. Vamos voltar ao slide, para o slide 5, porque vamos falar agora das imunidades consulares. Diferente do agente diplomático, o agente consular, ele não representa um Estado, ele representa pessoas jurídicas e pessoas físicas privadas perante o Estado aonde ele está exercendo a função consular. Tá? Então, diferente do agente diplomático, a princípio a ideia é a seguinte, que o agente consular tem imunidade de jurisdição pelos atos praticados no exercício das funções consulares. Desculpa, eu errei. O agente consular tem imunidade de jurisdição pelos atos praticados no exercício das funções consulares. Vamos ler então agora o artigo 43 de uma outra convenção, que é a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, promulgada entre nós pelo decreto 61078 de 1967. Queiram ler vocês. Eu vou ler também aqui em voz alta para facilitar. Aqui, ó. Artigo 43. Os funcionários consulares e os empregados consulares não estão sujeitos à jurisdição das autoridades judiciárias e administrativas do Estado receptor pelos atos realizados no exercício das funções consulares. Ou seja,
o agente consular tem imunidade de jurisdição no estado em que está exercendo a representação de interesses, exclusivamente pelos atos praticados no exercício das funções consulares. Costuma-se dizer que o cônsul não tem imunidade material. Eu coloquei aqui que é restrita. A doutrina costuma dizer que não tem imunidade material, tá? Quando a gente vai ler o artigo 41, a gente vê que não é exatamente assim. Ele tem algum tipo de imunidade, só que não é reconhecido como uma imunidade material, tá? Mas para resolver realmente o problema dos cônsules que eventualmente cometam um delito no estado em que estão representando os interesses, é necessário ler o artigo 41. Não dá pra gente só falar, não, ele não tem imunidade material e acabou. Não é bem assim, vamos ler. Os funcionários consulares não poderão ser detidos ou presos preventivamente, exceto em caso de crime grave e em decorrência de decisão de autoridade judiciária competente. Então, para fins de prisão preventiva, tem que ser um crime grave e, obviamente, tem que ter a decisão de uma autoridade judiciária competente, tá? Então, existe algum tipo de restrição à prisão dos cônsules, mas, a princípio, eles poderão ser presos em flagrante e, no caso de prisão preventiva, tem que ser por crime grave. Basicamente, essa é a ideia das imunidades consulares. Bem, no slide 7, eu coloquei aqui um casinho para a gente testar um pouquinho essa questão das imunidades diplomáticas à luz do Estatuto de Roma. Porque o Estatuto de Roma, ele excepciona a questão das imunidades. O Estatuto de Roma está trabalhando os chamados crimes internacionais nucleares. Ele é um tribunal que tem competência, que tem jurisdição complementar com relação à jurisdição dos países, mas como normalmente esses crimes são praticados por agentes estatais, então eles vão fazer determinadas exceções. A princípio, o Estatuto de Roma não aceita as imunidades diplomáticas e muito menos as imunidades de parlamentares ou presidentes da república, coisa e tal. Então vamos lá, caso 1. Durante visita oficial de um chefe de Estado estrangeiro ao Brasil, o Tribunal Penal Internacional solicitou a detenção e a entrega dele para que seja processado por crime de genocídio praticado em seu próprio país, que também é signatário e ratificante do Estatuto de Roma. Primeira pergunta, a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas impede o atendimento das medidas pleiteadas? Justifique e cite o fundamento legal. A princípio, a Convenção de Viena impediria, mas ela é uma convenção que está estabelecida com relação à jurisdição do Estado acreditado. Nós temos uma outra convenção, que é o Estatuto de Roma, que prevê isso de uma maneira diferente. Vamos dar uma olhada agora no artigo 27 do Estatuto de Roma, para a gente poder resolver esse caso. É o chamado ETPI, Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Artigo 27. Irrelevância da qualidade oficial. Artigo 27, parágrafo 1º, o presente estatuto será aplicável de forma igual a todas as pessoas, sem distinção alguma, baseada na qualidade oficial. Em particular, a qualidade oficial de chefe de Estado ou de governo, de membro de governo ou do parlamento, de representante eleito ou de funcionário público, em caso algum eximirá a pessoa em causa de responsabilidade criminal nos termos do presente estatuto, nem constituirá de per se motivo de redução de pena. Parágrafo 2º, as imunidades ou normas de procedimentos especiais decorrentes da qualidade oficial de uma pessoa, nos termos do direito internacional ou do direito internacional, não deverão obstar a que o tribunal exerça a sua jurisdição sobre essa pessoa. Então, com fundamento no artigo 27 do Estatuto de Roma, no caso 1, a resposta é não. A Convenção de Viena, nesse caso, não vai impedir que seja cumprida a entrega dessa pessoa ao Tribunal Penal Internacional.
1.2. O Brasil deverá atender à solicitação do Tribunal Penal Internacional. Por quê? Vejam bem, gente, como o Brasil é signatário e ratificante do Estatuto de Roma, ele se obrigou, perante a sociedade internacional, a cumprir as regras do Estatuto de Roma. E o Estatuto de Roma prevê aqui, no seu artigo 89, essa obrigação. Queiram ler, por favor, aí o artigo 89 do Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Eu vou ler aqui o artigo 89, parágrafo 1º. O tribunal poderá dirigir um pedido de detenção e entrega de uma pessoa instruído com os documentos comprovativos referidos no artigo 91 a qualquer estado em cujo território essa pessoa se possa encontrar e solicitar a cooperação desse estado na detenção e entrega da pessoa em causa. Os estados partes darão satisfação aos pedidos de detenção e de entrega em conformidade com o presente capítulo e com os procedimentos previstos nos respectivos direitos internos. E o artigo 88 também fala assim: os Estados-partes deverão assegurar-se de que o seu direito interno prevê procedimentos que permitam responder a todas as formas de cooperação especificadas neste capítulo. Então, o Brasil teria que fazer a entrega, porque como signatário do Estatuto do Tribunal do Estatuto de Roma, ele se obrigou a cumprir as regras, e uma dessas regras é a regra que determina que os Estados-partes têm que cooperar com a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Essa parte da matéria vai terminando por aqui. A unidade 2 vai ficar faltando falar de extradição, mas com relação à extradição, eu vou mandar para vocês um recado pelo Moodle, que eu gostaria de fazer essa aula ao vivo com vocês, tá? Muito obrigado pela atenção, uma boa tarde a todos.